Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Alana e você está assistindo a aula de Língua Portuguesa do projeto Aula em Casa. Sejam todos muito bem-vindos. Vamos à aula? Bom, na aula de hoje nós iremos prosseguir com nossos estudos sobre a constituição da oração, certo? Mas iremos focar agora no outro termo essencial, o predicado. Bom, nós vimos aí que a oração ela se divide em três categorias, certo? Que a integra, que são os termos essenciais, o sujeito e o predicado. E aí nós já vimos os tipos de sujeito. Quem ainda não viu, vá conferir essa aula, tá? Os termos integrantes, que são aqueles que a gente integra na oração, mas que eles podem ou não vir, ou seja, eles não são tão necessários, que são os complementos verbais, que podem ser objeto direto ou indireto, ou os dois, né? O complemento nominal e o agente da passiva para o caso da voz passiva do verbo. E os termos acessórios, adjunto adverbial, adjunto adnominal, aposto e vocativo, que a gente também vai ver posteriormente. Bom, o predicado. O que seria o predicado? A gente já tirou para vocês na oração a parte do sujeito, que o sujeito é quem pratica a ação do verbo, certo? O predicado é todo o resto da frase. É o termo que se refere ao sujeito e é construído de verbos e complementos, certo? A constituição aí do predicado são justamente o verbo em si, a significação verbal e os demais complementos, que se referem à ação praticada pelo sujeito, a algum estado do sujeito ou algo relacionado aí propriamente a essa parte importante da frase. Eles concordam com o sujeito em número e pessoa. O que isso quer dizer? Se o sujeito ele estiver no singular, o meu predicado ele também vai estar no singular. Se o meu sujeito estiver no plural, o resto do predicado também vai para o plural, certo? E em pessoa, se o sujeito for primeira pessoa, segunda, terceira pessoa, o resto do meu predicado também irá concordar. Até porque o predicado é constituído inicialmente pelo verbo, certo? E o verbo ele concorda em número e pessoa com o sujeito gramatical. Bom, vamos às classificações do predicado. Nós temos aí vários tipos de predicado. E o que nós vamos nos atentar inicialmente é ao núcleo do predicado, certo? Para a gente conseguir identificar aí qual é o tipo de predicado existente naquela oração. Vocês viram que o núcleo, ele é a parte mais significativa, é a que faz sentido na frase. Vejam bem, a gente precisa identificar esse núcleo, que pode ser mais de um, e aí vocês vão ver aí dentro dessas classificações, para conseguir identificar aí as denominações do predicado. Nós temos o predicado nominal, que são as orações formadas por verbo de ligação. O verbo de ligação, como vocês sabem, ele não tem uma ação propriamente realizada pelo verbo. Eles servem para ligar uma frase a outra e indicar algum estado daquele sujeito, certo? Eles não têm uma significação completa. Por isso, o núcleo dessas orações correspondem a um nome. E por esse motivo é chamado de predicado nominal. Vejam um exemplo aí. As pessoas permanecem caladas. Vejam bem. As pessoas é o meu sujeito, permanecem caladas é o meu predicado. E o núcleo desse predicado aí é caladas. Esse permanecem aí vem como verbo de ligação, certo? Indica um estado. No caso, o nome é o núcleo, portanto, predicado nominal, já que é o núcleo formado por um nome. Vejam o caso de baixo. Luana viajou. Quem viajou? Luana. Luana é o meu sujeito gramatical. Viajou aí é o meu verbo, certo? E esse verbo é intransitivo porque ele não necessita de um complemento. Se Luana viajou, viajou sobrou como meu predicado. Qual é o núcleo desse predicado? Viajou, que é a parte mais significativa. E esse núcleo é um verbo, portanto, a gente chama de predicado verbal. A menina gosta de roupas novas. Quem gosta de roupas novas? A menina, sujeito gramatical.
Gosta, verbo transitivo indireto, já que necessita de um complemento indireto. Ela gosta de quê? Vocês estão vendo que eu necessito de uma preposição antes do meu objeto, portanto, objeto indireto. A menina gosta de roupas novas. Aí, o meu núcleo vai ser gosta. Se o núcleo é um verbo, então é um predicado verbal. Bom, mas professora, eu posso ter os dois casos na mesma frase? Sim. Aí a gente chama de predicado verbo nominal, que como vocês estão vendo aí, é formado por dois núcleos, sendo um desses núcleos um nome e outro desses núcleos um verbo. Vejam um exemplo. A menina chegou atrasada na escola. Vejam bem, a menina é o meu sujeito gramatical. Chegou atrasada na escola é o meu predicado. Mas vejam, chegou. Chegou onde? Na escola. Vejam que eu tenho aí um complemento verbal. Chegou está indicando uma significação, portanto, é um núcleo. Se eu tenho um núcleo verbal, eu tenho necessariamente um predicado verbal. Mas nesse caso aí, eu também tenho um predicativo do sujeito, ou seja, um predicado que se relaciona a uma característica do sujeito, se liga diretamente ao sujeito. Quem estava atrasada? A menina. Portanto, atrasada aí é um adjetivo que se liga ao meu sujeito. Quando eu tenho um adjetivo ligado ao sujeito, eu também tenho um núcleo aí nominal. Se eu tenho um núcleo nominal, eu também tenho um predicado nominal. Portanto, eu posso dizer que nesse caso, eu tenho um predicado verbo nominal, os dois na mesma frase. Bom, eu trouxe para vocês uma questão para a gente analisar aqui e ver direitinho essas questões para ficar mais fácil de vocês identificarem. Vejam bem, o diálogo aí. O fio dental ajuda na limpeza dos dentes. Claro, o fio dental alcança onde a escova não chega. Em casa, sempre usamos. O papai só não gosta que a mamãe use na praia. No primeiro diálogo dos personagens, identifique. O primeiro diálogo aí está contido no primeiro quadrinho, certo? Que é quando a menina fala para Armandinho. O fio dental ajuda na limpeza dos dentes. Quem ajuda na limpeza dos dentes? O fio dental. Portanto, o meu sujeito é o fio dental. E o predicado, como eu falei para vocês, é o resto da frase. Ajuda na limpeza dos dentes. Até aí, tudo bem? Vamos prosseguir. Segunda questão. O verbo ajuda é classificado como? Quando eu falo o fio dental ajuda, ajuda o quê? Você quer saber, né? Ajuda em quê? Na limpeza dos dentes. Portanto, ele é um verbo transitivo, ele necessita aí de complemento. Letra C, certo? Terceira questão. Na fala de Armandinho, em casa sempre usamos. Veja aí, ele fala isso no segundo quadrinho. O predicado é denominado como? Em casa sempre usamos. Qual é a parte mais significativa dessa frase? Qual é o meu núcleo? Casa, né? Sempre usamos onde? Em casa. Se casa é o meu núcleo e casa é um nome, é um substantivo, eu tenho aí um núcleo nominal. Portanto, o meu predicado é nominal. Letra B. Fácil, né? Confiram aí as respostas. E vamos para a outra questão que eu trouxe para a gente fixar direitinho. A alegria é contagiosa e eu sou imune. Qual é o verbo do primeiro balão? Veja aí. A alegria é contagiosa. Eu estou indicando estado, portanto, o verbo aí é um verbo de ligação. E quais são os predicativos do sujeito que aparecem na tirinha? O predicativo do sujeito, como vocês já viram, é a parte do predicado que está fazendo referência, né? Está referente diretamente ao meu sujeito. O sujeito é a alegria. Contagiosa é um adjetivo que caracteriza a alegria, certo? Então, é um predicativo do sujeito. Quando o Garfield fala lá no último quadrinho, eu sou imune, imune a quê? A alegria. Está direcionado diretamente à alegria, portanto, também é um predicativo do sujeito. Contagiosa e imune, certo? Espero que todos tenham entendido. Confiram aí.
Essa foi a aula de hoje. Um beijo e até a próxima aula.